Boa noite. Começamos a quarta noite desse projeto incrível que eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte, junto à doutora Samara Ohani, junto ao Carlos Fari, junto ao Guilherme Soares. Queria agradecer a cada um, falar que tem sido muito bom e que é muito bacana a gente ouvir a repercussão dos amigos, dos familiares, dos eleitores em geral. Com certeza hoje será uma grande noite. Hoje a gente vai conversar com a ex-juíza Glória Heloísa. A gente vai só esperar ela entrar aqui para poder começar nossa conversa. Boa noite ao Guilherme. Boa noite a Carla. Todo mundo que está entrando aí. Vamos dar uns minutinhos também para o pessoal ir entrando, né? A pré-candidata já entrou, então vamos começar o nosso bate-papo. Boa noite! Boa noite! Tudo bom? Melhor agora, falando com você, né? Compartilhando esse espaço de reflexão. Quero te agradecer desde já por essa iniciativa, te dar os parabéns e espero que a gente possa bater um papo bem leve, suave, falar de coisas tão importantes para você, né, e para o seu público. Com certeza. Pois é, nós temos muito que te agradecer também. A gente sabe que esse período de pré-campanha é bem corrido, e que tempo tem sido escasso. A pandemia não tem ajudado muito também, mas ao mesmo tempo, por esse motivo é que nós podemos estar aqui, né? É Acredito que verdade. desse momento a gente vai levar muita coisa boa também. E muito obrigado por você ter guardado um momentinho do seu dia para poder comentar aqui. É sempre bom, né, a gente sair um pouco da bolha só dos nossos seguidores e ir para outras pessoas que não nos seguem. E eu quero deixar claro aqui que esse é um espaço seu, que a gente vai tocar em diversos assuntos, mas é um espaço para você botar o seu ponto de vista com relação às Claro, coisas, para você expor a sua opinião, porque a gente claro. quer te conhecer melhor Ai, que realmente. bom! Eu estou super feliz e quero dizer para você que o prazer é todo meu, a honra é toda minha, porque na verdade eu quero conhecer todas as pessoas e mais do que isso, eu quero que todas as pessoas me conheçam. É claro que a gente tem uma visibilidade, mas foi dentro, digamos assim, da minha carreira, dentro do Tribunal de Justiça e até do TRE, mas nesse momento o meu objetivo de fato é ter um olhar para todos e eu sempre encontrarei 1 minuto, 10 minutos para atender todas as pessoas. E até quero dizer para ti que se eu não conseguir responder todas as perguntas que as pessoas vierem a fazer, eu faço questão que você me encaminhe, tá? Para que eu possa fazer essa resposta pessoalmente. Não quero deixar ninguém sem resposta, tá bom? Que bom, então, ó, isso é bom. Pessoal, participem aí, podem mandar as perguntas. A gente vai ter um momento justamente para ler as perguntas que vão ser no ao vivo agora. E a gente vai tirando as dúvidas aos poucos. Tá bom. Mas, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Monique, eu sou estudante de Direito, eu cuido dessa parte de eventos do Instituto e estou muito feliz de estar aqui com a senhora. Muito obrigada mais uma vez. Muito prazer, Monique. O prazer é todo meu, tá? E parabéns novamente como estudante de direito. Você tem uma grande missão, viu? Que é uma missão de continuar estudando sempre, porque a gente que estuda para fazer a diferença na vida das pessoas, a gente nunca para de estudar. Então, essa é uma missão que você precisa ter na sua mente, não parar de estudar, tá? Pois é, eterno estudante, né? Isso. Vamos começar falando um pouquinho de você mesmo. Mas Tá. aí eu nem quero ouvir tanto sobre a questão
política ou sobre a sua vida profissional, porque isso a gente vai ter oportunidade de falar mais para frente. Hoje eu quero conhecer nesse iniciozinho quem é a Glória Heloísa como pessoa mesmo, dentro da sua Ótimo. casa, com seus familiares, de onde você é, como é a sua família, você tem filhos, quais são os seus hobbies, é isso que eu quero saber primeiro. Nossa, muitas perguntas e eu tô adorando. Bom, se eu pudesse resumir tudo o que eu sou, e é difícil a gente falar da gente, né? É sempre melhor que as pessoas falem da gente. Mas se é uma característica minha, eu sou muito humana, sou muito simples, e essa simplicidade vem por conta das minhas raízes, que eu tenho muito orgulho. Então eu vim de uma família muito humilde, muito simples, muito digna e muito trabalhadora. E eu aprendi com essa simplicidade, com essa humildade, o básico. Dificuldades não limitam sonhos. E eu sempre fui uma criança, né? Uma adolescente e hoje uma adulta, né? Que a gente sempre alcança a maturidade aos poucos, sonhadora. E sempre foquei nos meus sonhos. Nunca tive problemas de superar as minhas dificuldades. Então, eu sempre fui muito focada. Vim ali de Jacarepaguá, ali do Pichincha, perto da estrada do Pau-Ferro, um lugar que eu frequento até hoje. E por que não frequentaria se a minha raiz ali se encontra e permanece? E eu gosto muito de falar isso, que todas as vezes que eu me encontro triste, chateada por algum motivo, que a gente é ser humano, né? Não é, a vida não é só uma rosa, ela tem os seus espinhos. E todas as vezes que eu tenho alguma dificuldade, eu me lembro das minhas raízes e volto para aquela rua onde eu corria descalça com os meninos para jogar bola de gude, futebol, porque eu venho de uma família, né, só de homens. E eu era menina, então às vezes não tinha uma menina para brincar comigo. Então, na realidade, eu tinha sempre uma convivência muito direta com todos. E eu me lembro, lembra da infância e me deixei emocionada, de um vizinho que ele promovia futebol para os meninos. Num campinho, num terreno baldio, ali ele resolveu revitalizar lá naquela época, eu estou falando de coisas assim de 40 anos atrás. E eu falava, mas por que as meninas não podem participar? Então, lá atrás, né? Ele, então eu vou fazer um grupo de futebol de meninas. Então, eu adorava isso. Meu pai que não esteja... Não sei se ele está me escutando, mas eu pegava a chuteira dele, o meião dele, né? Para no dia de sábado ir jogar futebol com as meninas, tá? Então, assim, é um lugar maravilhoso. Tinha dificuldade. Eu lembro, por exemplo, que na minha rua não tinha asfalto. Eu lembro, por exemplo, que na minha rua não tinha água encanada, era uma bica, né? Que a gente, na realidade, pegava com balde. Então, assim, eu lembro de coisas que me orgulham e eu vejo como a nossa sociedade, de uma certa forma, evoluiu no que diz respeito a acessos, né, de bens e serviços, mas gestões que não tiveram esse olhar humano deixaram a desejar. Então, assim, a Glória é uma pessoa simples, que adora a simplicidade e que gosta de partilhar seus sonhos com todas as pessoas. Sou muito povão. Gosto de samba, gosto, por exemplo, de pagode, gosto de festa junina, comer aquele milho verde, sabe? Gosto de tudo que é muito simples, porque eu sempre aprendi que o menos é mais. E mais do que isso, eu gosto de conviver com as pessoas, de encontrar as realidades e, mais do que isso, compartilhar experiências, porque eu não sei tudo. E, às vezes, eu aprendo muito com as pessoas. Então, por exemplo, enquanto juíza, eu fiz casamentos comunitários. Eu fui juíza criminal, eu fui juíza do civil, do juizado, mas não tinha melhor prazer, enquanto magistrada, se não partilhar aquele momento de afeto, de fazer parte da vida das pessoas. Também, por exemplo, promover, na época de Natal, né, um momento de solidariedade. Então, isso é que me motivava cada vez mais, promover a felicidade das pessoas, porque eu fui muito feliz, sou uma pessoa muito feliz, porque eu tenho uma família que me dá tudo aquilo que eu preciso, e eu quero muito que isso aconteça na vida das pessoas. Você é mãe? Mãe biológica ainda não sou,
porque ainda nunca encontrei alguém que me desse assim a oportunidade de construir uma família, porque eu acho que criança precisa de pai e mãe, sabe? Eu venho de uma família tradicional, mas se você for me perguntar se eu sou mãe afetiva, com certeza. E essa pergunta foi feita para mim há uns 15 anos atrás, quando eu fui juíza da infância e juventude lá em São João de Meriti, e eu promovia muitas ações para adoção. E aí, a senhora é mãe? Eu falei, sou mãe de muitas crianças, muitos adolescentes espalhados pela cidade, pelo estado, porque eu me sinto um pouco assim, eu exerci essa maternidade muito compartilhada, com todas essas mães, com todas essas crianças. E eu tive também o privilégio de ver a minha mãe ficar grávida, sabe, do meu pai. Então, na realidade, eu tenho um irmão temporão, muito temporão. Às vezes eu falo que ele é uma tempestade, porque eu consegui viver a maternidade através da minha mãe, desse ponto de vista, ou seja, criando juntamente com ela Sim. o Pedro, que é o meu filhão número 1. Então, eu tenho muitos filhos do coração, mas confesso que talvez eu tenha essa oportunidade ainda, né, se Deus assim permitir, de encontrar alguém que me dê a possibilidade de construir a minha família e ter os meus filhos biológicos. E o que você faz quando você não está trabalhando? Ai, coisas simples. E eu vou confidenciar para você e para o seu público. Eu gosto de cozinhar, mas não sei muito Que não, tá, delícia. gente? E aí, nessa época de pandemia, né, assim, trouxe os meus pais para cuidar deles aqui, porque estão na idade de risco, trouxe o meu irmão também para permanecer comigo, e aí eu falo assim, vou cozinhar. E aí todo mundo olhava assim, né? Não vai fazer miojo, não, né? Porque na época a gente estudava muito, então aquela coisa do miojo era a coisa mais prática. Eu falei, não, vou fazer uma comida bem legal. Aí comecei a aprender a fazer feijoada, comecei a fazer pratos simples assim, um pudim. Até brinco que no Facebook eu postei uma pipoca de milho, né? De micro-ondas, né? Eu falei, gente, eu preciso de receita. E eu comecei a ganhar receitas, né? De colegas, de amigos que começaram a me gastar. Eu acho que esse que é o termo, né? Tá me gastando. E me Sim. passar receitas. E aí eu comecei a fazer aqui para todos eles. Gosto de, por exemplo, jardinagem. E aí eu comecei a fazer, assim, reformular um pouco o meu jardim, que é um momento de reflexão e de vida, né? Você mexer com a terra. Aí tem o lado do meio ambiente, aquela coisa de professora, mas isso me trazia vitalidade. Mexer com a terra me traz vitalidade. Gosto de praticar esporte e uma característica minha sempre foi de desafios. Eu gosto de desafios. E, por exemplo, pular de asa delta, surfar, patinar, Que bacana. escalar. Olha, quando eu era jovem, tinha lá meus 14 anos, eu tive uma professora de biologia, naquela época era assim, né? Eu estava na 7ª série, hoje já é diferente, ensino fundamental, mas na minha época era assim, primeiro ano, segundo, 7ª série, eu tinha uma professora de biologia que me impactou muito. E ela gostava muito da natureza. E ela me levava para passear. Ela e alguns alunos, a gente não tinha muita condição financeira de fazer alguns passeios. E eu acho que ela foi muito importante na minha vida e me marcou. E ela me levou para subir a Pedra da Gávea 5 vezes. Então, escalar montanhas. Eu gosto dessas coisas que são coisas que me dão sensação de liberdade, contato com a natureza. Eu também gosto de fazer crochê, costurar. Sempre falou, você precisa saber fazer tudo. Então, nessa época de pandemia, até publiquei no Instagram, passei a costurar com ela algumas máscaras, pregar botão, arrumar o guarda-roupa. Qual é a mulher que não precisa arrumar o seu guarda-roupa, tirar a energia de lá, né? E renovar as energias. Sim. E aí, essas coisas simples, ler um livro, tudo isso eu passei a fazer. E, mais do que nunca, por conta desse novo desafio, que é o de entrar na política, eu passei a estudar o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, com outro olhar, né? Claro que eu sou carioca, a gente conhece o Rio de Janeiro, os bairros, porque eu vim, né, de um bairro
da Zona Oeste, e por conta daquela época, eu estou falando de, sei lá, 40 anos atrás, acho que quase 50 anos atrás, eu utilizava os serviços públicos. Então, antigamente, gente, era INPS, não era SUS, não, tá? Olha só. Aí eu ia lá no Marechal Rondon, fazia tratamento. Minha mãe acordava às 5 horas da manhã, pegávamos um ônibus, descíamos em Madureira, Madureira pegávamos um outro. Depois aqui no Largo do Tanque também, que era o posto de saúde. Então, assim, eu conheço o Rio de Janeiro e os serviços, porque eu vim de uma escola municipal também, depois uma escola estadual, que era o Carmela Dutra. Só que o meu olhar era diferente. Depois que eu entrei para a magistratura, e quando especificamente eu comecei a ser juíza da infância e juventude, o meu olhar já foi outro. E hoje, né, vindo para a política, que é um espaço que realmente eu quero me consolidar da mesma forma que eu me consolidei no Tribunal de Justiça, na Justiça, a gente começa a ter outros olhares. E aí eu brinco sempre e falo assim, tudo na vida depende do olhar, das lentes de observação que você adota, né? E aí eu comecei a estudar bastante o Rio de Janeiro para tentar fazer a diferença de uma outra forma, em um outro espaço, impactando mais pessoas. Um novo desafio, né? Como você falou Um muito de novo desafio, então É isso, mas também gosto de assistir Netflix. faz parte. Faz parte, então, é mais ou menos isso. Quando a gente falou que teria esse papo aqui com você e tudo mais, a gente começou a fazer algumas pesquisas da sua vida, conversou com algumas pessoas, e as perguntas que eu vou fazer aqui são sobre coisas que foram surgindo, as perguntas que as pessoas foram perguntando quando a gente falava o seu nome. Tá e bom. aí, como eu disse, essa é a sua hora de esclarecer todas elas. Claro. Algumas um pouco polêmicas, outras nem tanto, mas olha, a gente não tenho tenta. problema nenhum de responder absolutamente nada. Mas se eu não souber, Então, eu peço ótimo. ajuda aos universitários. Sem problemas. Vamos lá. A primeira coisa é que a gente fala muito sobre a judicialização da polícia. Isso. Do judiciário, da política. Judicialização e da política. Da política. Da política. O que você acha disso? O que você acha que você pode contribuir? O que você acha que pode piorar com essa situação também? Me fala um pouco sobre essa questão. Então, deixa eu te falar. Você como estudante de direito e a população de um modo geral, precisa entender que o poder político é do povo. E existem funções que são desenvolvidas de forma indireta, né? E a de legislar, criar normas, a de administrar, e aí eu falo do executivo, que é administrar a coisa pública, e a do judiciário de julgar, que é o de declarar direitos em função de um conflito, de interesses, um conflito entre as pessoas. A judicialização, né, que eu gosto de falar em proatividade, ao invés de ativismo judicial, ela só passou a ser necessária diante de omissões, quer seja do legislativo, quer seja do executivo. Então, eu vou trazer a minha experiência profissional enquanto juíza da infância, juventude, idoso, que tinha a missão de declarar o direito que já estava declarado há 30 anos numa Constituição Federal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu tinha que declarar e determinar que o executivo, por exemplo, constituísse a política pública suficiente para que aquele direito fundamental não fosse violado. Então, o juiz da infância e juventude é um juiz que precisa ser naturalmente proativo. Porque ao lado do processo, melhor, dentro do processo, o rosto do processo não é um número, é uma vida, é uma alma que não pode esperar. Eu estou falando de crianças que não podem esperar o dia seguinte. Então, por exemplo, eu tinha que construir e executar que política pública? E aí a gente fala da judicialização. Porque se não fosse judicializado, aquela criança estava fora da creche, aquela criança estava fora da escola, do ensino fundamental ou do ensino infantil ou todo no ensino médio. Aquela criança X, Y, Z não podia, por exemplo, frequentar a escola porque ela tinha uma deficiência física, então não tinha como essa criança subir, né, os degraus
para atingir a sua sala de aula. Ou então não tinha um mediador porque ela era autista. Então veja bem como o juiz da infância ele precisa ser proativo e a judicialização na política para construir a política pública insuficiente é necessária. Veja, nós temos uma Constituição Federal, né, feita pelo povo, que assegura prioridade absoluta e proteção integral do Estado e da sociedade naquilo que é mais importante, que são direitos fundamentais. Aí eu falo da saúde. Como não judicializar, né, uma demanda onde uma mãe precisa fazer um raio-x de um filho e não tem o equipamento? Onde precisa, por exemplo, fazer um tratamento neurológico e não tem um psiquiatra. Enfim, eram tantas as demandas que ao longo de 23 anos de trabalho, eu vivenciei dia a dia, na pele, né? Não foi através das notícias jornalísticas ou das notícias da imprensa de um modo geral, foi porque as pessoas batiam a minha porta. Então, elas judicializavam através da Defensoria Pública. Muitas das vezes o meu comissário da infância precisava ser proativo e ir até os locais. Às vezes o Ministério Público trazia demanda. E aí eu tinha que julgar de que forma? Com muita realidade, ouvindo Sim. todos e promover aquela política pública que não foi feita ao longo de décadas. Então essa judicialização, por conta dessa omissão, quer seja do Executivo, eu vou chegar lá no Legislativo, é necessária para quê? Para que aquele princípio básico constitucional da nossa Carta Magna, que é o da dignidade da pessoa humana, venha a ser cumprido. No Legislativo, por exemplo, e a gente fala da ausência de norma, né, que venha regulamentar determinado direito. E a gente pode falar, por exemplo, de uma educação que precisava ser participativa. Eu não sei se você lembra daquele movimento da ocupação nas escolas, onde muitos alunos ao longo do estado começaram a protestar por conta de uma melhora na educação. E aí, quando eu falo na melhora, eu estou falando num contexto geral. Sim. Manutenção das unidades de escola, professor suficiente, Rio Card, material, merenda, tudo. material pedagógico, Grêmio Estudantil, tudo que já estava consagrado desde 1990, sabe? O direito à educação de forma universal, participativa em relação a critérios avaliativos, inclusão. Eu não podia mais admitir, por exemplo, uma sala especial de crianças que tinham dificuldades especiais. Isso é segregar, isso não é incluir. As crianças precisavam conviver com todas as outras. Não deixa de ser uma forma de preconceito, né? Sim, crianças, por exemplo, e uma das minhas bandeiras é a acessibilidade, precisavam saber exercitar a sua cidadania. Então, eu percorri durante muito tempo escolas municipais, estaduais, na cidade do Rio, mas fora da cidade, falando de cidadania, da participação das crianças na política. Quando eu falo na política, porque o ser humano é um ser político. Então, ele precisava saber que ele tinha direito de estudar, que ele tinha direito a uma merenda de qualidade, que ele tinha o direito de se manifestar, sabe? Essas eram as questões mais importantes. Em relação ao legislativo, veja, eu trabalhei muito com adoção. E foi um momento muito feliz que não vou falar de saudades, porque como advogada ainda continuo, né, promovendo justiça e essas inclusões. Mas você poder proporcionar, né, um encontro de almas entre pessoas e gerar afetividade é muito lindo. Em 2015, e antes de 2015, porque eu fui juíza de infância e juventude lá em São João de Meriti, eu lidava com casos complexos, crianças abandonadas nas ruas, em latas de lixo. Isso é algo que é lastimável, é triste, infelizmente ainda acontece. E como eu poderia proporcionar para aquela gestante, para aquela mãe que não quer, não deseja ter aquele filho tem as suas razões, sem ter medo de entregar o seu filho, né, achando que vai praticar um crime. Então, por exemplo, desde 2015, quando eu assumi a segunda vara da infância e juventude, a primeira portaria, e aí, quando eu falo portaria, eu estou falando do juiz legislando, né? Criando uma norma. Sim.
que possibilitasse essa mãe de não vir a praticar um crime, por exemplo, de abandono de incapaz, ou ser responsabilizada, de entregar a criança para mim, para que eu pudesse proporcionar um lar para ela. Então, eu criei uma portaria, está lá, né, 2015, possibilitando a mãe de entregar o seu filho para a justiça ao invés de abandoná-lo. Porque, assim, a entrega era um ato de amor, porque ela ama, de responsabilidade, porque ela ama, está sendo responsável com aquela vida, com aquela criança, e uma atitude de coragem, porque não é fácil deixar um filho. Então, existem inúmeras razões para que mães tomassem essa atitude e ninguém pode julgar isso. Mas eu tinha que criar um canal, né, de comunicação para que essa mulher não tivesse medo de ir até a justiça. Logo, 2 anos depois, a lei mudou, né? A lei que trata da adoção, está lá no Estatuto da Criança, falando da entrega voluntária das mães. Você entende? Então, assim, em um determinado momento, eu tive tudo que criar interligado, essa né? política. Acaba sendo. Tudo muito ligado. Então, a judicialização na política, e eu quero me referir à política pública, dentro da minha experiência profissional, nesse momento, com tantas omissões, com tantas fragilidades, que inclusive essa pandemia demonstrou, sempre foi necessário. O ideal é que cada um faça o seu papel, né? E não haja necessidade de judicializar. E eu falo isso porque em estamos em 2020, 2019, eu criei o primeiro centro de mediação, solução de conflitos para crianças, para idosos, não vou falar famílias, porque existem os sejusques, né? Existe um centro de mediação no Tribunal de Justiça, mas um centro de mediação específico para as causas da criança e para o adolescente não existe. Então, ali eu abri um espaço da comunicação não violenta, para quê? Para proporcionar encontro entre pais e filhos rompidos, pessoas que utilizam drogas e às vezes são abandonados pela família. Então eu comecei a criar um núcleo de diálogo. Eu precisava fazer isso? Naquele momento, sim. Foi uma ideia inovadora, de sucesso? Está sendo, espero que continue. Então eu estou dizendo assim, se cada um fizesse o seu papel, muitas das vezes não haveria necessidade da Não precisaria interferir, né? E o ideal, e aí eu falo, quando você começa a estudar mediação escolar, eu fiz muito treinamento sobre isso, levantei essa bandeira dentro do Tribunal de Justiça, porque onde nós tínhamos o espaço de aprendizado, a violência urbana passou a ocupar. Impensável isso nas escolas. E depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas o que eu quis dizer? Eu comecei a verificar as dificuldades relacionais e tentar empoderar as pessoas, porque as pessoas, elas são capazes de resolver os seus problemas. Elas não precisam do judiciário. O judiciário é uma função, né, um poder, e aí eu falo muito em função, que eu gosto de falar muito em função, que precisa ser acionado quando preciso, quando é realmente preciso. As pessoas precisam saber resolver os seus problemas. Sim. E por quê? Porque elas são especialistas nos seus problemas. E por isso, essa questão de mediação comunitária, mediação escolar, para quê? Para ensinar desde pequeno a dialogar. Porque o diálogo é um elemento pedagógico, um instrumento necessário para criar pontes de relacionamento, desfazer mágoas, né? E a gente pode imaginar milhões de coisas. Por exemplo, esse nosso diálogo, as pessoas estão me conhecendo melhor. Você está me conhecendo. Então, é mais ou menos isso. Pois é. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas como o Instagram corta a gente, então a gente vai ter que ser um pouquinho mais rapidinha nas próximas. Tá. Mas se eu te cortar, você me perdoe. Jamais, é só por causa jamais. do tempo. Eu que peço perdão. Mania de professor, né? Não é uma palestra. Fique tranquilo. Pode ir lá. Eu queria... É porque tem muitos pontos que eu queria realmente tocar, porque eu acho importante você ter como explicar. Vamos lá. A primeira coisa que você escuta quando você fala assim, não, uma ex-juíza está se propondo a se candidatar para a prefeitura do Rio, que seja. A primeira coisa que a gente escuta é, por que essa pessoa abriria mão de um cargo que é vitalício,
com um salário até melhor do que, de fato, ela teria na prefeitura, de forma lícita, claro. Por que ela abriria a mão disso para poder ir para esse novo desafio? Porque é bem diferente, é uma coisa temporária, porque ainda que você alcance o seu objetivo, você só vai ficar ali por alguns anos. Então, algumas pessoas realmente não conseguem entender. E eu queria que você me explicasse isso, o que que tem dentro mesmo da sua cabeça, do seu coração, para você tomar essa decisão. Olha, na minha cabeça Rapidinho. tem muitas coisas. No meu coração, o sentimento de melhorar, de dar esperança e dar significado para as pessoas. Porque, como eu te falei, durante 23 anos eu tinha que construir e executar a política pública inexistente, que trazia sofrimento para uma criança, para um adolescente e para uma família. E aí, eu sou uma pessoa que não sou âncora, eu não fico parada. Eu vivo em movimento. Então, eu resolvi encerrar esse ciclo feliz na magistratura e vir para um novo desafio, tá? Dentro da política, para quê? Para não construir para 1.000 pessoas ao longo do ano, mas para 6 milhões. Então, isso vai me trazer felicidade. E eu acho que isso traz felicidade e dignidade para as pessoas. A gente tem uma coisa de raiz, que é o amor, que é a afetividade. E aí eu tenho uma filosofia dentro da minha cabeça, da minha vida, que era de sempre falar para os meus alunos, quer seja na faculdade, no ensino fundamental, porque eu sou professora. Olha, se você quer gerar uma mudança, tome uma atitude de coragem, faça o seu papel, não fique esperando as pessoas fazerem essa mudança que é necessária. Então eu comecei a raciocinar, a pensar, olha, eu sou feliz como juíza, sou, mas eu estou triste porque eu estou vendo gente à minha volta sofrendo e eu não aguento isso. Então eu tenho que tomar uma atitude de coragem. Eu vou Mas colocar você não em prática, tem... eu vou Pode colocar em continuar. prática aquilo que eu sempre disse para as pessoas, ter uma atitude de coragem. Com relação à vitaliciedade, né, o cargo vital, isso não é tudo na vida. O que é mais bonito e importante na vida é você ser feliz e promover a felicidade no outro. Dizem que ninguém pode passar na vida de alguém sem torná-la feliz e melhor. Então, é com essa reflexão que eu queria que vocês fizessem, que vocês pensassem, eu realmente tenho essa missão, eu já falei isso, de fazer justiça, né? Porque eu sempre coloquei isso na minha cabeça. E hoje eu quero uma justiça realmente social, impactante, num número maior. Por quê? Porque vai me trazer felicidade para o outro, né? Para Sim. a população. Em relação ao salário, como eu já te falei, a minha origem é humilde. Eu sei viver com pouco, sei viver com muito. Eu sei viver com dignidade. Então é por isso, dinheiro não é tudo na vida, Sim. sabe? Eu acho que você se torna muito mais feliz promovendo a felicidade do outro. Então, o que diria, por exemplo, aquela mulher que faz um bolo, uma boleira, uma costureira, sabe? Tantas profissões lindas e maravilhosas que trazem felicidade para outra pessoa. Eu aprendi isso. Eu sei viver com pouco e sei viver com muito. E eu acho que o dinheiro não é tudo. O mais bonito é você arrancar um sorriso de uma criança, de um idoso, sabe? É isso. Eu penso assim, eu já te falei, eu sou uma sonhadora. Gosto Dá de para ver, bem. E professor é assim também, né? No geral, é mesmo. Não é? Por isso. O pessoal fala muito, por exemplo, tirando como exemplo o ex-juiz Sérgio Moro. Ele era juiz, abriu mão da carreira para poder virar ministro e entrar na política. E hoje o pessoal brinca muito que hoje ele é ex-tudo, né? Ele é ex-juiz, ele é ex-ministro. E agora a OAB deixou ele até um período sem ele poder advogar também. Então, mas eu também sou. Eu ele tô ainda em vai quarentena de 3 anos. Pois é. Da OAB fala Nesse isso. período, assim, você tem medo de virar ex-tudo? O que você faria nesse momento? Deixa eu te falar. O ex tem o seu papel também, né? Eu Sim. acho assim, o ex-ministro e o ex-juiz é a pessoa Moro, que deixou e construiu um legado Sim. de vida. E isso é inabalável. As pessoas conhecem, né,
o Moro, a pessoa do Moro, o cidadão Moro, pelo trabalho que ele desempenhou. Ninguém vai apagar essa história. Então, assim, a ex-juíza, né? A ex-desembargadora deixou seu legado de vida, mas eu posso ocupar o meu papel. É muito engraçado isso quando as pessoas falam, doutora Glória, excelência. Eu falei, gente, olha só, eu sou ex-juíza, eu sou ex-desembargadora. Hoje eu quero que vocês me vejam como a Glória, a advogada, né, que está no momento de quarentena, mas que existe espaço para gente, né? Por exemplo, eu posso criar, e o meu escritório de advocacia, eu sou associada ao escritório de advocacia, eu estou trabalhando no período, na fase de gestão, né? Gestão de pessoas. Então, tem tantas coisas que você pode fazer. Você não apaga a história de absolutamente ninguém. Eu venho de uma carreira sólida, construída pessoalmente, com o meu sacrifício, sacrifício da minha família, com as bases que eu tive da minha infância. Por isso, a família é tudo na vida da gente. Guardar as nossas origens é muito importante. E eu entendo que, como ser humano, homem, mulher, né? Vamos colocar essa bandeira aqui, homem, mulher, ocupa o espaço que quiser, no momento que quiser. Basta desejar, lutar, planejar. E é isso. Então, não tenho preocupação de ser ex. Eu sempre serei a Glória que deixou um legado positivo. E é esse mesmo legado que eu quero deixar na política. Bem bacana, dá para ver a sua tranquilidade com relação a isso. E é uma coisa que todo mundo pergunta, né? É impressionante. Sempre dessa forma. É só você tocar nesse assunto que é a primeira pergunta que surge. Então, é muito bom você o ex-remete é uma coisa de passado. E o passado faz parte da nossa vida. Sim. A gente só não pode ser âncora e viver do passado. A gente tem que andar em movimento e criar o futuro. Né? Se reinventando, é isso. Eu gosto de me reinventar. E a vida é cíclica. As 4 estações do ano são maravilhosas. O outono é importante, o inverno também, o verão e a primavera. E a vida da gente é assim. Nós somos cíclicos, né? Fomos crianças, nos tornamos adolescentes, somos adultos. E a nossa vida é feita de fases, é isso. Faz parte, pois é. Eu queria que você respondesse agora uma questão que é até um pouco complicado. Não sei. Porque... Vamos desfazer essa complicação aí, gente. Não, na verdade, as pessoas falam que você tem um relacionamento bem íntimo, de amizade, com, por exemplo, o pastor Everaldo. Você acha que isso pode te atrapalhar ou te ajudar? Da mesma forma, o seu relacionamento com o Witzel também. Você acha que ele vai te apoiar futuramente, quando você, de fato, virar uma candidata e não pré-candidata? Sou pré-candidata. Olha, eu vou começar a responder por isso. O apoio que eu necessito hoje, se eu me tornar uma candidata, né? Que eu sou só pré-candidata, e como pré-candidata a gente tem sonhos, ideias, é do povo. Porque o povo é que efetivamente será aquele que irá, baseado nessa relação de confiança, depositar o seu voto. Então, o apoio fundamental é da população, né? E por isso eu preciso que as pessoas conheçam o meu coração, né? Porque nenhum ser humano sabe tudo, mas a gente pesquisa, procura, mas o que a gente tem por dentro que é o mais importante. Então, assim, esse é a minha linha de trabalho. Em relação ao governo ou qualquer outro tipo de apoio, é sempre necessário, porque eu sou uma pessoa que compartilho experiências, né? E quando a gente fala, a união faz a força, isso é importante. Mas eu quero ajustar um pouco a sua pergunta e dizer que eu não sou amiga íntima do governador, não fui, nunca participei da sua intimidade. E enquanto juíza nem podia, porque a minha política não era partidária, era institucional. Para quê? Para que as minhas crianças tivessem os seus direitos fundamentais garantidos. Então, eu nunca fui uma pessoa próxima da política, tá? Em relação ao pastor Everaldo, de igual forma, ele é presidente do meu partido, agradeço a oportunidade que me foi confiada, né, por ele e por todas as pessoas que efetivamente fazem parte
do partido, mas o meu relacionamento é idêntico ao relacionamento das demais pessoas. É um relacionamento partidário e não de intimidade. Eu tenho a minha independência, eu sou responsável pelas minhas decisões, pela construção de tudo aquilo que eu penso enquanto pré-candidata e enquanto candidata, se eu vier a me tornar. Então, o relacionamento é de harmonia e independência. É isso. Perfeito. A gente falou muito sobre a sua vida como juíza e você falou muito da vara da criança, da juventude, do idoso e das coisas que você fez para ajudar as pessoas que chegavam até você lá. Falando de projetos futuros, você acredita que esse vai ser a sua bandeira mesmo? Vai ser o que você mais vai priorizar? Quais são o que você pretende? Eu tenho muitas bandeiras, né? Muitas ideias. E aí eu acho que eu só vou falar de política de governo se eu vier me tornar uma candidata no período certo e se eu tiver a honra, né, de me tornar prefeita. E quando eu falo me tornar prefeita é para servir melhor. O prefeito, que é o síndico, ele exerce uma função de gestão para servir a população. Eu sempre tive em mente que, como juíza, eu exerci a minha responsabilidade para servir melhor, né? Então, é mais ou menos isso. O que eu penso como projeto de futuro nesse momento, enquanto a pandemia, o Covid-19 desnudou todas as nossas fragilidades, tem um aspecto positivo, que é a questão do renascimento da solidariedade. O renascimento da reinvenção das pessoas que aprenderam sozinhas, né, a promover o seu sustento. E eu falo dessas famílias que trabalham na informalidade, os profissionais autônomos, costureiras, alfaiates, trancistas, enfim, boleiras. Elas passaram a se reinventar e sozinhas. Mas eu falo uma necessidade que eu acho que é preocupação de todos nós, que é o de garantir um mínimo. A comida, estou falando uma linguagem bem popular, tá? Sim. Para a nossa família. Então, geração de renda e emprego, eu já fiz, inclusive, essa reflexão e coloquei lá para o Jornal Dia, é uma grande bandeira que deve ser a preocupação de todos nós. Fazer com que as famílias, que as pessoas tenham dignidade, promovendo o seu sustento. Então, geração de renda e emprego é essencial e talvez valorizar essas pequenas famílias que deram grandes exemplos, porque compartilharam o que não tinham, né? E a gente sabe disso. E se reinventaram através da tecnologia, e a gente fala do WhatsApp, do boca a boca, isso é muito legal. Então, me utilizar dessa energia do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, tirá-los da informalidade para que eles possam ter garantia e adquirir créditos, isso é muito legal. Promover, por exemplo, próximas estações de trem, porque tem mobilidade, passam pessoas perto do metrô, lugares onde as pessoas realmente se movimentem, um espaço público onde elas possam exercer essas funções. Por exemplo, do chaveiro, do alfaiate, profissões que foram esquecidas e que deram um show de bola agora, sabe? Boxes, construindo boxes. Uma parceria entre a prefeitura, por exemplo, que é o gestor, com essas pessoas para proporcionar esse espaço público. Isso é uma ideia para pensar. No sentido de gerar renda e emprego. Tem outras. Um gabinete técnico para aportar, construir, melhor dizendo, grandes projetos para aportar receita, né? Internacional, nacional. A gente sabe onde pesquisar. Desde que, obviamente, não aumente impostos. Então, renovar receitas, qualificar despesas, criar oportunidades, mas sem aumento de tributos, impostos ou taxas, porque a população não aguenta mais pagar sem ter a contrapartida do serviço. Isso é um ponto. Mas tem um outro que eu quero falar de futuro, né? Que são as nossas crianças, os nossos adolescentes. 35% da nossa população, né? Nós temos de crianças e adolescentes. E aí, para falar disso, a gente tem que falar no investimento do capital humano. Não é capital financeiro, é humano. E o capital humano que eu me refiro é a primeira infância. É proporcionar que as nossas crianças, na primeira infância, e a neurociência explica muito isso,
aprender por dentro, vai proporcionar que ela se desenvolva, e aí terei um adolescente que terá uma oportunidade, né, de emprego, primeiro emprego, jovem aprendiz melhor, porque ele sensorialmente, né, já aprendeu na primeira infância, de 0 a 6 anos, a se desenvolver. E esse adolescente se tornará um adulto e constituirá a sua família. E a gente sempre fala, né? Nós queremos um país inclusivo, nós queremos uma sociedade com mais igualdade. Então, nós temos que construir na educação essa base do respeito à diversidade, do respeito à criatividade das nossas crianças, que precisam ser protagonistas do saber. Isso é papo de professor, né? Entusiasmado. Então, assim, claro que a educação, eu acho que é uma política pública que dialoga com todas as outras, com o meio ambiente, com saneamento básico, com urbanismo. E a criança é uma semente que frutifica no lar, que dá exemplo para os seus pais, sabe? Então, assim, criar empregos é muito importante, mas como embaixadora da educação, como juíza da infância e juventude, que lidou diariamente com esses pequenos, grandes homens, né? Que muitas das vezes me davam muito mais afeto, me davam mais do que eu efetivamente fazia, com coragem, né? Se desnudavam diante da juíza e falavam das suas fragilidades abertamente. Eram tão criativos que me mostravam, nossa, esse é o potencial, esse é o nosso futuro. Então, falar de criança é falar de futuro. Então, são Sim. bases dentre todas as outras. Saúde, né? Segurança pública, mobilidade. Eu acho assim, nós vivemos um momento que existem muitas fragilidades. E a gente tem que priorizar dentro dessas prioridades a que mais irá impactar a curto tempo. E aí eu me refiro emprego, para dar dignidade, né? E a tecnologia vai ajudar, inclusive, a criança. Eu quero só, desculpa se eu estou me alongando, mas olha, o Covid demonstrou... Pode concluir. Desnudou as desigualdades sociais, mas as tecnológicas também. Quantas crianças, porque não tem internet, né? Porque não tem um computador, um tablet, não conseguiram estudar? Quantos professores não conseguiram acessar, né, a rede para proporcionar, até através do WhatsApp, esse ensinamento à distância? Então, são tantas fragilidades que eu acho que também universalizar tecnologia, né, negócios digitais, vai gerar um grande impacto a curto e médio prazo. E é isso que a cidade, eu espero que o gestor, e se eu tiver a honra de sentar nessa cadeira, tenha esse olhar humano, focado no ser humano, resgatar as pessoas e as suas dignidades. Muito bacana. A gente tem 10 minutinhos antes do Instagram cortar a gente. Só? 10, você acredita? Não. Ele só dá 1 horinha pra gente. Ah, meu Deus. Então eu vou fazer uma pergunta só. Antes de tudo, antes de eu fazer a pergunta, na verdade, vamos falar 2 minutinhos sobre um ponto que não dá pra gente fugir. Corta em seu... Coronavírus. Coronavírus. Porque quem pegar essa prefeitura agora, quem alcançar esse objetivo de se tornar prefeito, vai pegar uma época muito complicada. Sim, sim. Porque essa época pós-Covid-19 vai... Assim, e isso eu tô falando em todos os sentidos, não só no financeiro. Quais são os seus planos para essa questão, para reestruturar a prefeitura pós-coronavírus? Como falei, muitas fragilidades e o Covid, né, 19 demonstrou aspectos positivos, que eu falei, reinvenção, afetividade. E tem o lado negativo, que são todas essas fragilidades. Eu penso que, nesse momento, o próximo gestor precisa fazer o seu dever de casa. E o seu dever de casa é dialogar. Dialogar com a população, criar um gabinete técnico para promover
tudo aquilo que for importante para deixar a cidade funcionando, principalmente no que diz respeito à saúde, à atenção básica primária, porque a economia não se fortalece se as pessoas estão doentes. O turismo pode ser que também tenha a sua dificuldade por conta de uma barreira sanitária. Essa é justamente a pergunta do Mas pessoal, o que fazer com o turismo? Nós temos, assim, que ser criativos. E essa criatividade, ela precisa ser compartilhada com a população. Então, trazer a população para um diálogo próximo, porque lembra que eu disse que ele é especialista no seu problema? Vamos ouvir para ter uma tomada de decisão construída a vários braços. Isso é um débito do passado. Eu acredito que essa vai ser... Eu não vou falar de inovação, porque o diálogo é um dever, sabe? Mas não estava sendo praticado. E eu não vi nenhum gestor, inclusive o nosso gestor, dialogando com absolutamente ninguém, sabe? Então, que essa falta de diálogo passado se torne um elemento pedagógico para essa criatividade. Porque eu sempre falo que o erro, a inconsistência, ela não tem que ser utilizada como culpa, mas sim como um elemento pedagógico para o aperfeiçoamento. A responsabilidade social é um novo pacto social de reinvenção. Poder público, privado e população junto para que nós possamos sair dessa situação, porque há esperança. Todo mundo crê nisso, né? O pessoal perguntou muito também, vamos mudar totalmente agora de assunto, mas é bem importante esse ponto, sobre a questão do armamento, por exemplo, para a Guarda Municipal. Você é contra, você é a favor? Bom, para falar do armamento da Guarda Municipal, eu tenho que tocar numa situação de base, uma política de base, que é uma política da segurança pública, que também já está ultrapassada. Porque o conceito novo de segurança pelo PNUD, pela ONU, mundialmente falando, é o conceito de segurança cidadã. E o prefeito precisa ser protagonista da segurança preventiva primária dentro da sua cidade, promovendo ações na educação, do urbanismo, diversas situações. Eu quero entrar na questão da Guarda Armada, tá? É uma questão que já foi experimentada em outros estados, Vitória, em outros municípios, agora, Duque de Caxias, por exemplo. Mas eu quero dizer que a violência urbana ela não se resolve através do armamento. As pessoas, às vezes, confundem que o armamento nos traz segurança, somente. A arma é um instrumento letal que precisa ser utilizada corretamente. Então, se a guarda se tornar armada, e eu acho que nesse momento é a população que tem que dizer. É a população a fazer uma audiência pública, um plebiscito, para que a população diga se ela deseja uma guarda armada. Porque existe um ônus e um bônus. E mais, trazer a corporação, né, da guarda para saber se ela efetivamente quer. Pelo que eu já sei, porque eu já conversei com vários atores, isso não é unânime dentro do próprio efetivo da Guarda Armada. Claro que o gestor terá que tomar a sua decisão, mas a sua decisão precisa passar pelo viés da qualificação do funcionário, precisa passar, por exemplo, talvez numa criação de um grupo específico para isso. Mas tudo isso tem um custo também, né? Não, mas não é uma questão nem do custo, porque existe possibilidade de você, dentro do seu orçamento apertado, dificultoso, conseguir. É mais do que isso. É conversar com todas as políticas públicas e mostrar para a população que armar não é suficiente para trazer a segurança que nós queremos. A educação é de pequeno, fazendo com que as pessoas não se comuniquem de forma violenta. Então, temos que passar pela pasta, por exemplo, do urbanismo, para controlar o controle desenfreado, né, do uso do solo. Temos que passar pela educação, temos que passar pelo orçamento, temos que passar pela capacitação do pessoal para se utilizar de uma arma. São muitas questões. Então, eu penso que essa construção de uma guarda armada precisa ser conversada com todos os atores, inclusive com o governo do estado, inclusive com o governo federal. Porque, lembra, a segurança pública ganhou um patamar mais elevado.
segurança cidadã. Então, é diálogo entre todos para a tomada de uma decisão. Perfeito, muito bacana. Você teria algum projeto específico para moradores de rua? Resgatar as pessoas. E em relação aos moradores de rua, eu tive muitos contatos, até participei de uma rádio comunitária, está no meu Facebook, falando sobre a população de rua. Nesse momento, eu acho que a melhor política é o do resgate, para que eles possam confiar, né, na pessoa do gestor, para que eles possam ter a dignidade. Porque as pessoas, sabe, elas acham que morador de rua é malandro, é criminoso, é analfabeto e não estudou. Isso não é uma realidade. Às vezes as pessoas vão para as ruas porque se utilizam de drogas e a família não consegue mais entender como, digamos assim, curar ou enfrentar essa doença. Então Reverter a acaba para a situação, rua. sim. Uma desilusão amorosa, uma dificuldade financeira. Existe engenheiro, professor, advogado morando nas ruas. Existem relacionamentos rompidos. Então, a política é retirar da invisibilidade. Existem pessoas sem certidão de nascimento. Então, acho que a primeira política é para resgatar essas pessoas que merecem dignidade e respeito. E eu não gosto da política de alguns que já falaram, pré-candidatos, que turista não gosta de ver nas ruas. Não é isso. Né? Não é uma política de higienização, é uma política de resgate da pessoa enquanto cidadão que merece respeito. Mas isso depende muito da abordagem que se faz. É trazer para a dignidade. Eu tenho muitos projetos, como te falei, eu tenho um grupo de WhatsApp que foi criado quando eu fui em Brasília. Olha que coisa interessante. Eu fui chamada por um ministro do Superior Tribunal Militar para falar sobre, no TV Justiça, tá lá, quem quiser olhar, né? Sobre mediação comunitária. Daí surgiu a ideia de falar com um rapaz, eu falo rapaz, que é mania de tudo para mim, todo mundo é menino e criança para mim, que já foi morador de rua e criou uma rádio comunitária, que tem, inclusive, visibilidade internacional, plataforma. E ali a gente compartilhou experiências. E, a partir daí, ele me conectou, né, com um grupo da população de rua na cidade do Rio de Janeiro. Então, foi por isso que eu comecei a ter um olhar diferente, compreender que existem pessoas que têm muitas potencialidades, habilidades nas ruas e que que a gente não pode ter essa visão de afastamento para o turista não ver, porque, para finalizar, outra reflexão, nós vivemos a síndrome dos olhos secos. Eu acho isso lindo. O que é síndrome dos olhos secos? É um conceito até médico. As pessoas não conseguem chorar. Tem pessoas que não conseguem lacrimejar e chorar. Isso é uma doença. E aí eu falo isso analogicamente. Nós não choramos com as mazelas dos outros. Nós só choramos quando batem na nossa porta. Então nós temos que nos despir, né, desse preconceito e chorar com eles, para trazê-los para a dignidade. Mas isso depende de como nós vamos abordar cada um, porque cada um tem a sua história. Tá? Perfeito, muito legal. A gente tem 2 minutos agora. E aí, primeiro de tudo, eu queria que você desse um sorriso para a gente tirar uma foto. Pronto. Não sou boa nisso, gente. Não sou tímida. E pra gente, eu queria, claro, agradecer. Muito obrigada por você ter sido tão aberta, respondido tudo. Muito obrigada pela sua participação, por você mais uma vez ter cedido seu tempo pra gente. Nós nos colocamos à disposição aqui para te ajudar no que for necessário. Esse canal está aberto para você. E eu quero que você finalize tudo me contando por que a população, por que o pessoal do Rio de Janeiro deve confiar em você e não nos outros. Qual o seu diferencial? Ai, meu Deus. Primeiro, eu acho que é esse meu olhar humanizado, afetuoso. Eu sou conhecida como a juíza do amor, etc. Mas eu vou falar, quando você fala em confiança, você remete à questão da honestidade, né? E aí eu vou dizer o seguinte,
Eu não tenho nenhum problema, nunca fui processada criminalmente, não tem busca e apreensão na minha casa, não fui falar na Polícia Federal, não tenho capivara, tá? Uma linguagem popular. A única coisa. Oi? Acho que deu uma travadinha. Puxa, será que travou justo agora no finalzinho? Enfim, muito obrigada pela participação de todos. Boa noite, próximas lives.